A urna não tem ligação à internet, não tem modem, não tem antena. Quando o partido está coligado, federado, os candidatos são do conjunto de partidos, né? Não somente daquele partido. A Política Melhor. Cartilha de Orientação Política 2022. O fundo de campanha é destinado a uma rubrica no orçamento público, um valor no orçamento público e distribuído para os partidos. O atual sistema eleitoral brasileiro é definido pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Eleitoral e regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É um sistema que prevê o voto direto, secreto e de igual valor para todos. E você sabia que há 2 modelos de eleições no Brasil? Como está organizado o sistema eleitoral brasileiro? É sobre isso que conversaremos no episódio de hoje. A Política Melhor. Olá, eu sou a Karina de Carvalho, assessora de comunicação do Regional Sul 2 da CNBB, que compreende as dioceses do estado do Paraná. E eu sou o Marcos Túlios, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. Eu sou o jornalista Jorge Teles, da Signes Rádio, RCR, Rede Católica de Rádio. E para tirar nossas dúvidas sobre o sistema eleitoral e as eleições gerais deste ano, temos a satisfação de ter aqui conosco um dos colaboradores da Cartilha de Orientação Política 2022, o professor Rogério Carlos Born. Ele é doutorando e mestre em Direito Constitucional, cientista político e bacharel em Direito e Relações Internacionais. Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar esclarecendo essas dúvidas que o público tem. Agradeço a oportunidade de participação nesse programa. Professor Rogério, então vamos iniciar nossa conversa aqui. Nos últimos anos, como nos foi apresentado aí no início, o sistema eleitoral vigente no Brasil é determinado pela Constituição Federal, pelo Código Eleitoral e regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que lhe confere uma grande credibilidade. Porém, nos últimos tempos, muitas pessoas têm questionado e duvidado da eficácia desse sistema. Essas dúvidas têm fundamento? É possível nós confiarmos plenamente no sistema eleitoral brasileiro? O nosso sistema eleitoral é um dos melhores do mundo. O nosso país é um dos poucos países em que há eleição direta para os cargos do Poder Executivo, para presidente. Nós temos o sistema proporcional. O sistema proporcional é aquele que você escolhe primeiro o partido e dentro dos mais votados daquele partido que são eleitos. Então, nesse sistema proporcional, que vale para vereador, deputado estadual, deputado federal e deputado distrital, lá no Distrito Federal. Então, o eleitor, ele não tem essa consciência, mas ele escolhe o partido, os 2 primeiros números na urna, e depois o candidato que vai ocupar as vagas que o partido conquistar. Então, esse é o sistema proporcional. O sistema majoritário é aquele que você escolhe o candidato, e o candidato tem um partido. Então, são os cargos do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, e no Poder Legislativo para senador. Então, ali o principal é a figura do candidato, mas o candidato tem um partido. Lá no sistema proporcional, nós temos uma diferença. Se um deputado ele deixar o partido sem justificativa, ele perde o cargo. Por quê? Porque o cargo é do partido. Já no Poder Executivo, como aconteceu com o nosso presidente, ele foi eleito por um partido, ficou quase todo o mandato sem partido e agora ele tem um partido. Por quê? Lá no sistema majoritário, você escolhe o candidato que leva um partido. Então, quando vocês forem votar para deputado federal, distrital ou estadual esse ano, olhem primeiro a plataforma do partido. O deputado é obrigado a seguir o programa do partido, senão ele perde o cargo. Rogério, como funciona a contagem dos votos computados pela urna eletrônica?
Principalmente no ano passado, nós vimos aí muitas discussões sobre a segurança da urna eletrônica, sobre os votos. Como é que funciona? Conta pra gente. Quando o sistema ele é elaborado, a cópia desse sistema é distribuído para todos os partidos, Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil, para fazer uma fiscalização se aquele programa é incorruptível. Esse é o primeiro teste. O segundo teste, no dia que os dados vão ser inseridos na urna, qualquer pessoa pode acompanhar. O Ministério Público, os partidos e coligações são convocados, mas qualquer pessoa pode acompanhar essa inserção de dados. O terceiro teste é feito um dia antes das eleições. Cada estado sorteia 4 urnas eletrônicas, do estado todo, 2 da capital e 2 do interior. E no sábado, essa urna que é sorteada no estado todo, ela é retirada do local de votação e substituída por uma urna de contingência. E essa urna é trazida para a capital. E essa urna, no dia da votação, ela vai funcionar das 8, no horário da votação, paralelamente à votação geral. Esses votos dessa urna, eles não são contados. Mas essa urna fica à disposição para que qualquer pessoa vá lá e vote, anote no lado quem ela votou e depois confira se o resultado bate com o que a pessoa votou. Então, é uma urna de simulação, esses votos não são contados. Essa é a terceira auditoria. A quarta, que eu acho que é principal, é o boletim de urna e a zerésima. Zerésima é um documento que diz que naquela urna, antes da votação, tem 0 votos, não tem nenhum voto. Então, quando se começa a votação, é impresso aquele boletim chamado zerésima, todas as pessoas que estão em volta, fiscal de partido, qualquer pessoa que queira fiscalizar, verifica se todos os candidatos estão com 0 votos. Esse boletim é colocado na porta da sessão de votação. A urna não tem ligação à internet, não tem modem, não tem antena. Então, transcorre todo o dia da votação, as pessoas vão votando. Quando termina a votação, é impresso um boletim de urna com o resultado dos votos daquela sessão. Esse boletim é colocado na porta para que todos vejam na frente dos fiscais de partido, na frente de qualquer pessoa. Só depois que esse resultado é colocado na porta, que se retira a memória, leva para outro computador para transmitir os dados. Mas antes de transmitir os dados, o resultado está na porta e é feito por outro computador. Então, por isso que os fiscais de partido eles já têm o resultado antes da transmissão dos dados, porque eles tiram a foto desse boletim. Nada melhor que você atuar como mesário ou como fiscal de partido e efetivamente fiscalizar esses passos do sistema eletrônico de votação. Rogério, eu queria tocar aqui nessa questão do sistema proporcional que você trouxe, nos ajudando a compreender essa complexidade do sistema eleitoral, e é um modelo que é adotado em vários lugares do mundo, alguns até de forma mais complicada, digamos assim, do que aqui no Brasil. Mas, pegando, por exemplo, os nossos deputados, né, em nível estadual, federal, em quem nós votamos, o eleitor vota em um candidato e acaba elegendo um outro do mesmo partido, por ali a questão de legenda, de votos, enfim. Por que isso acontece? O eleitor, de certa forma, ele não pode estar sendo ludibriado por votar em um e eleger um outro? Na verdade, não, né? O que falta ali é informação, porque todo esse processo, ele está dentro da lei, dentro da Constituição, e a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, pelos representantes do povo. Então, nesse caso, o eleitor ele não está ludibriado, ele está mal informado, né? E como eu falei para vocês, nunca se explica direito por que isso acontece. É porque quem vota para deputado, ele vota primeiro no partido, o partido conquista o número de vagas e é preenchido com os mais votados. Só que alguns partidos têm candidatos que são campeões de votos. O eleitor, quando for votar, ele tem que pensar que está votando primeiro no partido, né? E depois ele tem que olhar na lista do partido quem são os potenciais candidatos. E não só do partido, olhar da coligação ou da federação, né?
porque quando o partido está coligado, federado, os candidatos são do conjunto de partidos, né? Não somente daquele partido. Rogério, pegando um gancho aqui no que você vem falando, a gente percebe que em alguns municípios, em épocas de eleições, surgem aquelas campanhas informais, por exemplo, numa eleição para deputado estadual. Precisamos eleger deputados da nossa cidade, precisamos eleger deputados da nossa região. Mas a gente sabe que os deputados são representantes de todo o estado. Qual a tua opinião sobre isso? No Brasil, você tentou criar o voto distrital. Quer dizer que o voto é distribuído por várias regiões, o que seria inconstitucional, que você está criando mais um ente federativo. E os problemas que se tem muito em cidades, eu digo cidades de 100 mil habitantes, que às vezes vem muitos candidatos de fora, levam votos dali e não trabalham em leis em prol daquele município. E mesmo porque o deputado ele não pode trabalhar para determinada região, ele trabalha para a população em geral. Mas existem muitos municípios que eles ficam subrepresentados. Então, eles têm que eleger alguém da cidade ou alguém que faça pela cidade. Nos municípios com menos de 100 mil habitantes, não 100 mil eleitores, qual que é o problema disso? Né? Que o município acaba sendo subrepresentado porque ele teria um número de votos para eleger um deputado no município, mas concorrem vários candidatos de vários partidos, de ideologias diferentes, que um tira o voto do outro, né? Um tira o voto do outro e nenhum consegue se eleger. E o deputado de fora, se tiver muito pouco voto daquela região, não vai se empenhar muito para aquela comunidade. Então, hoje, o problema que a gente chama de voto distrital é muito complicado dos municípios até 100 mil habitantes. Agora, o candidato exclusivamente do município, ele não consegue por causa disso, porque ele só tem votos ali. E o deputado que vem de fora, que pega uma região grande, uma região maior, ele consegue suprir os votos que ele tem naquela região com votos de outra região, né? Obrigada. Nós estamos conversando hoje com o professor Rogério Carlos Born sobre o sistema eleitoral brasileiro e as eleições gerais de 2022. Então, Rogério, para ajudar aí o nosso ouvinte, né, que acompanha a nossa série de podcast A Política Melhor, muitas pessoas, é comum a gente ouvir na imprensa, nos meios de comunicação, siglas como TSE, TRE, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Mas qual é a função desses tribunais, né? Qual a competência deles no processo eleitoral? No Brasil, o nosso sistema eleitoral, da justiça eleitoral, é muito organizado. Uma coisa interessante é que nós temos um órgão do Poder Judiciário que faz as funções do Poder Executivo. Porque não é papel do Poder Judiciário fazer título de eleitor, e em regra, não seria, né? Fazer título de eleitor e organizar as eleições. Mas no Brasil se preferiu passar para o Poder Judiciário pela confiança que nós temos do Poder Judiciário. E ele é distribuído em TSE, TRE, juízes e juntas eleitorais. Qual que é a competência do Tribunal Superior Eleitoral? É fazer o registro de candidatos, à presidência da República e plebiscito e referendo nacional. Então, o TSE cuida da eleição presidencial, registro, julgamento de inelegibilidades, propaganda eleitoral, só da eleição presidencial. E o TSE ela é uma instância de apelação dos TREs. O papel do Tribunal Regional Eleitoral é fazer o registro de candidatos e julgar as demandas de propaganda relacionadas às eleições para governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, lá no Distrito Federal. Então, o TRE ele é a primeira instância para a eleição estadual. E ele funciona como grau de recurso das decisões nas eleições municipais. E nas eleições municipais, quem faz o registro do candidato e julgamento da propaganda eleitoral é o juiz eleitoral.
Rogério, aproveitando que você tocou nesse assunto dos mesários e até nos falou sobre a importância de ser um mesário voluntário, né? Também que é algo que está aberto aí à população. A pessoa, quando ela se oferece para prestar este serviço à democracia, à nossa justiça eleitoral, existe alguma forma de seleção, de controle, ou até mesmo para a escolha, nomeação dessa pessoa que vai ser a autoridade máxima naquela sessão eleitoral? Na verdade, é feito pelo juiz com indicação do chefe de cartório. O que precisa para ser mesário? Tem que ser alfabetizado, eleitor regular, né, sem qualquer pendência, e ter a idade acima de 18 anos, alfabetizado e capaz. E ter idoneidade, né, não ter uma condenação criminal, ter uma certa idoneidade. E o cartório geralmente avalia isso, e não é muito difícil ser mesário voluntário. Tem o mesário convocado e o mesário voluntário. E qual que é a vantagem, né? A vantagem é essa que você falou, né? Você participar dos destinos da comunidade, né? Essa pessoa ela tem 2 dias de folga, tem o tempo em dobro de folga no seu trabalho, para poder trabalhar como mesário voluntário, e presume a idoneidade da pessoa. Ela tem uma idoneidade presumida. Algumas faculdades, elas dão horas de atividades complementares para quem atua como mesário voluntário. O presidente da mesa, normalmente, quem escolhe é de acordo com a escolaridade ou com a experiência anterior. Normalmente, alguém que trabalhou numa eleição como primeiro mesário, segundo mesário, geralmente ela passa a ser presidente de mesa pela experiência que tem para conduzir os trabalhos. Outras pessoas da mesa, por exemplo, o primeiro mesário, segundo mesário, ele substitui o presidente nas suas ausências. Então, se faltar o presidente, ou na hora que ele sai para almoçar, assume o primeiro e o segundo mesário. Então, ele assume temporariamente como presidente. E tem uma dúvida, né? Se tiver menos da metade dos mesários, na hora da eleição, a eleição tem que sair, né? Então, o presidente, ou quem fazer as vezes do presidente, vai convocar alguém que está na fila de eleitores para substituir aquele mesário faltoso. Então, ele tem esse poder, o presidente da mesa, né? Se faltar o presidente da mesa, o primeiro mesário, o segundo mesário, assim por diante. Então, se tiver geralmente tem um suplente, mas se tiver bem precária a mesa, tiver, por exemplo, dos 5 membros, tiver 3, é convocado alguém da fila, e essa pessoa é obrigada a aceitar. Então, fica uma curiosidade em relação aos mesários, mas é um trabalho muito dignificante. Rogério, todos os anos, né, eleitorais, sempre tem aí novas regras, né, algumas normas que surgem, né, para aquele pleito. E uma das novas no ano de 2022 é sobre a criação de federações. Você poderia nos explicar, né, o que são essas federações e como elas funcionam? Primeiramente, eu vou explicar como eram as coligações, tá? Então, nós tínhamos partidos e coligações. Partidos, elas são pessoas jurídicas que podem atuar em juízo. São associações para fins políticos e que podem atuar em juízo. A coligação, o que era? Era um acordo, era um contrato, entre aspas, um contrato que os partidos faziam para quê? Eles faziam esse contrato para somar os eleitores fiéis de todos os partidos, aumentar o tempo no rádio e televisão e receber maior parcela do fundo partidário. Só que a coligação, ela termina no dia da diplomação. Terminou a eleição, a coligação acaba, embora os suplentes serão sempre da coligação. E as coligações hoje são proibidas nas eleições proporcionais. A federação, o que é? A federação é como se fosse um grupo de empresas, né? Vamos pegar um grupo de empresas, são formados por várias empresas. A federação é um grupo de partidos formados por vários partidos. E ela tem duração longa, né? No mínimo 4 anos. Então, ela é como se fosse uma holding de partidos, que mesmo depois das eleições, elas continuam. Ela tem um registro separado, como se fosse um partido com vários associados, que são vários partidos. Ele não é um contrato. Ele pode atuar em juízo
e ele existe dentro do mundo jurídico. Então, a federação, ela tem uma permanência longa, ela é formalizada, ela tem registro em cartório. Você pode fazer coligação de federação. Esquisito isso, né? Então, nós temos, por exemplo, a federação, duas federações que são formadas por vários partidos. Daí, as federações podem fazer uma coligação, porque coligação é um contrato. Né? E esse contrato é disputar uma eleição entre duas federações. Só que ainda é uma coisa muito nova ainda. A gente não sabe direito qual é o comportamento que vai ter. A federação tem um detalhe, né? A coligação, por exemplo, para deputado, para presidente, para governador, não precisa ter a mesma coligação. A federação já tem que ser igual. Os partidos que disputam a eleição para presidente, governador e prefeito tem que ser a mesma federação. A coligação já não precisa. Mas é um assunto muito novo e nós não sabemos ainda como que vai ocorrer. A tendência é fazer federações com ideologias de esquerda, federações com ideologias de direita e federações com ideologia de centro. Você tocou no assunto, Rogério, que se chama fundo eleitoral. É desse fundo que os candidatos e os partidos, né, eles retiram o dinheiro para investir, por exemplo, na propaganda eleitoral, né? Agora nós já começamos a ver aí um aumento, principalmente nos meios de comunicação de massa, rádio, TV, um aumento dessas propagandas partidárias, né? Mesmo que ainda não estejamos naquele período da propaganda eleitoral propriamente dito, mas a gente já começa a ver algumas figuras, algumas caras, relembrar nomes dos partidos. É do fundo eleitoral que vem esse dinheiro? Ele vem do fundo eleitoral, mas não somente do fundo eleitoral. Uns anos atrás, quem poderia financiar os partidos? É do fundo eleitoral, do orçamento do fundo eleitoral, de pessoas jurídicas de direito privado e pessoas físicas. Isso antigamente, não é mais assim. Hoje os partidos se sustentam do quê? Do fundo eleitoral. Tá? O fundo eleitoral, ele é formado pelas multas aplicadas pela Justiça Eleitoral a eleitores e a candidatos e partidos. Então, esse dinheiro vai para um fundo e é distribuído para os partidos. Pelo fundo de campanha. O fundo de campanha é destinado uma rubrica no orçamento público, um valor no orçamento público e distribuído para os partidos. E os partidos podem receber doações de pessoas físicas até determinado limite. Pessoas jurídicas não podem mais financiar os partidos. É proibido. O que acontece muito? Teve muitas ações na Justiça Eleitoral que empresas grandes, todos os funcionários doavam para o candidato, parecia todo o valor máximo, né, todos os empregados doavam para o candidato no valor máximo e a empresa não doava. E esse valor, depois das eleições, era reembolsado para o empregado. Então, existia muito tipo de fraude em relação à doação de pessoa jurídica. Quando era permitida a doação de pessoas jurídicas, era possível verificar que a mesma empresa doava para todos os candidatos. Então, qual que é a ideologia dessa empresa? Né? Então, lá quer dizer que ela vai cobrar de quem ganhar. Então, hoje, os candidatos são mantidos pelo fundo eleitoral, fundo de campanha, que sai do orçamento público, dos tributos que a gente paga, sai de pessoas físicas, tá? Os partidos, eles recebem 1% no valor dividido em partes iguais para cada partido, e 99% eles recebem de acordo com a representação na Câmara dos Deputados. Então, o partido que tem mais representantes recebe mais horário no rádio e televisão e recebe maior parcela do fundo, dos fundos partidários e de campanha. Então, é proporcional à representação na Câmara dos Deputados. Rogério, todo cidadão pode se candidatar a um cargo público? Quais são os critérios exigidos pela Justiça Eleitoral? Para que um cidadão se candidate a um cargo público, são exigidos requisitos positivos e negativos.
Positivos, tem que haver condição de elegibilidade. Condição de elegibilidade. Alguém, para ser eleito, tem que ser eleitor e tem que estar em dia com a Justiça Eleitoral. Segundo, ele tem que ter uma filiação partidária e domicílio na circunscrição, tem que estar residindo e filiado no partido 6 meses antes das eleições, com exceção do militar. O militar tem uma legislação especial lá na Constituição. Ter quitação eleitoral, não estar devendo para a Justiça Eleitoral e não correr em perda ou suspensão dos direitos políticos. E depois tem que ter a idade mínima. Para ser presidente da República e senador tem que ter 35 anos. E assim por diante, né? Deputado 30, e tem uma escala de idades mínimas para que alguém possa se candidatar. Essas são as condições de elegibilidade. Agora, os pressupostos negativos. A pessoa, para se candidatar, um eleitor para se candidatar, ele não pode haver incompatibilidade. Por exemplo, ele não pode ser eleito para o 3º mandato, nem parente até de 2º grau ou cônjuge. Então, uma incompatibilidade. 3º mandato para o Poder Executivo só, né? Então, se o chefe do Poder Executivo for candidatar a um outro cargo, ele tem que se afastar 6 meses antes das eleições para se candidatar. Os funcionários públicos têm que se afastar do seu cargo, em média, entre 3 a 6 meses antes, para ser desincompatibilizado. Os analfabetos podem votar, mas não podem ser votados. E nós temos as condições de inelegibilidade. Então, tem várias situações que a pessoa pode concorrer, mas não, aliás, pode votar, mas não pode ser votado. É o caso de pessoas com condenação criminal para alguns crimes, ela fica inelegível por 8 anos. Quem sofreu um impeachment, o governador, o prefeito que foi cassado, o parlamentar, fica 8 anos inelegível. Nós temos também as causas de perda e suspensão dos direitos políticos. Caso de perda, quando alguém perde a nacionalidade brasileira. Ela não pode nem votar, nem ser votada. Nós temos uma questão lá de pessoas que se recusam ao serviço militar obrigatório, ou tribunal do júri, ou obrigação todas impostas, e não cumpre uma prestação alternativa. Essa pessoa perde os direitos políticos. Quem está cumprindo condenação criminal definitiva ou uma condenação por ato de improbidade administrativa, enquanto estiver cumprindo, não pode se candidatar. E aquelas pessoas que têm incapacidade civil absoluta, aquelas pessoas que têm problemas psíquicos que impedem ela de ter um discernimento para o exercício do cargo. A política melhor. Então, conhecemos um pouco mais sobre o nosso sistema eleitoral brasileiro e as questões que estão gravitando neste sistema, tendo em vista as eleições gerais de 2022, no contexto aqui da nossa série de podcasts A Política Melhor, mais uma vez agradecendo ao professor Rogério Carlos Born pela dedicação e pela clareza com que nos trouxe essas informações. Então, muito obrigado e estarei sempre à disposição de vocês. Conversamos hoje com o professor Rogério Carlos Born sobre o sistema eleitoral brasileiro e as eleições gerais de 2022. E no próximo episódio, teremos conosco a professora Tânia Silveira. Se você chegou até aqui, compartilhe este episódio e ajude na conscientização política das pessoas. Até lá, esperamos você. Podcast A Política Melhor, uma iniciativa CNBB Regional Sul 2, em parceria com Signes Rádio, RCR e Pascom Brasil. Roteiro Carina de Carvalho. Edição Jorge Teles. Apresentação Jorge Teles, Carina de Carvalho e Marcos Túlios.